Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora de formulário CSS. Vamos estilizar, né? Formatar o nosso CSS aqui, os nossos formulários, as nossas tags HTML usando o CSS aqui na nossa série de aula. Essa é a nossa aula 27 da nossa série de aula. Já estamos quase chegando no final do nosso curso, da nossa série de aulas, e eu gostaria de você a se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Você está caindo nesse primeiro vídeo, esse é o primeiro vídeo seu. Volte lá atrás porque nós temos aí na nossa playlist uma série de aulas já, né? Essa é a 27, temos toda uma série de aulas incríveis de CSS que você vai aprender muito, vai ser muito útil no desenvolvimento das suas práticas. Você está começando agora, tá bom? Tem também o nosso curso de HTML lá do zero, você pode conferir todas as aulas, são 31 aulas. Temos uma série de informática para a vida de aula, né, com diversos temas, diversos conceitos incríveis, muito legal, tá bom? Vamos seguindo falando aqui de formulário. Vamos lá. Vamos entender, né? Bom, formulário CSS. A aparência de um formulário HTML pode ser muito melhorada se a gente estiver utilizando, portanto, ali as estilização da CSS. Para isso, vamos lá no nosso Notepad++, vamos lá nele. Com o nosso exemplo aqui, nós temos um formulário, né? É um formulário só para demonstração mesmo, né? Um formulário básico, legalzinho. E aí o que acontece? Esse formulário, e aí nós temos uma disciplina lá na aula, né, de HTML, nós temos uma aula que explica tudo sobre, portanto, como fazer aí o seu formulário em HTML. Portanto, você pode ir lá, tá bom? E verificar. Aqui, ó, nesse caso nosso aqui, o que que a gente tem? Nós temos, observe, nós temos uma formatação lá do nosso CSS. E aí a gente tem os seguintes seletores, né? Input Type Test e o Select, ou seja, tudo que tiver esses seletores aqui, ó, eles carregarão a seguinte formatação: width de 100%, padding, que é o preenchimento na parte superior e inferior em 12 pixels, direito e esquerdo 20 pixels, tá? Margem de 8 pixels, né? Tem 8 pixels aqui, e no caso aqui seria superior e inferior, e direito e esquerdo 0. Display Inline Block, border de 1 pixel de largura, o estilo da é sólida e essa corzinha. Border Radius, ou seja, nós temos aqui para o border Radius em 4 pixels, ou seja, vai ter um arredondamento aí na borda. Box Size, Boarding Box, tá? Então, tudo que for Input, Type Text e Select carregarão, portanto, essa seguinte formatação. E aí nós vamos verificar que nós temos aqui, ó, o que é Input e Select. Verificamos, então, tudo que tiver a seguinte marcação, né? Cadê? Tudo que for Input, observe aqui, ó, nós temos todos esses aqui, ó, Input, todos eles carregarão aquela formatação, né? Bem, tudo aqui, ó. Input type, que mais? Tem um select, parece. Select, deixa eu ver que é select aqui. Qual é a classe select? Tem alguma classe select? Tudo que tiver as seguintes formatações lá, elas carregarão o seguinte efeito. Tá. Aqui nós temos, né, o input submit, né, que é o tipo submit. Ele terá o seguinte, né, que é o menuzinho lá, né. Ele terá o seguinte: a largura de 100%, uma cor de fundo, né? Essa é a cor em questão. Uma cor de fonte de texto, que vai ser white, cor branca. Preenchimento, 14 pixels superior e inferior, e lateral direito e esquerda em 20 pixels, que é o preenchimento. Uma margem equivalente, observe que são os mesmos valores, né? Aqui a borda none, sem borda, né? Borda rádio de 4 pixels é igual, e ainda tem o cursor pointer, ou seja, são uma formatação para o nosso input, para os menus, né? Aqui nós temos ainda o input type submit, mais uma formatação que quando você passar o mouse lá, ele vai fazer uma alteração. Ele mudará, quando passar a mão no menu, ele vai mudar a cor, né? Passar o mouse sobre o menu, ele altera para essa cor de fundo, tá? E ainda temos a div border rádio de 5 pixels, temos um background color, né? Essa é a cor, e ainda um preenchimento em 20 pixels em todas as direções da div, no caso, essa amiguinha aqui, essa divisão, tá bom? Vamos lá, vamos ver o resultado de tudo isso, que é isso aqui, observe.
Observe que o border é essa quadra aqui, a divisão é toda essa área, né? E aí tem a cor de fundo, esse aqui em questão é o menu, observe aqui, ó, as cores, separação, ela tem uma cor aqui nos nossos type, a borda toda tem uma cor diferente. Aqui o nosso nome, a gente não está formatando os nomes em questão. E aqui, ó, nós temos o nosso menuzinho lá, né, que aí tem o exemplo dos países. E aqui, ó, quando a gente passa o mouse, ele muda, observe, passa o mouse, ele escurece, aí tirou o mouse, passa, ele escurece um pouquinho mais a imagem. Então, isso aqui são efeitos que a gente consegue fazer utilizando, portanto, o nosso CSS. Você pode estilizar e deixar os seus formulários muito mais agradável, muito mais legal, utilizando, portanto, aí as formatações aqui do CSS, tá bom? Dando sequência, vamos falar agora das entradas coloridas. Use a propriedade background color para adicionar uma cor de fundo à entrada e a propriedade color para alterar a nossa cor. E aí nós vamos lá no nosso código, no nosso exemplo. Observe aqui o nosso exemplo, né? Veja bem, aqui nós temos o seguinte código, né? Esse é o nosso formulário em questão. Nós estamos em um formulário apenas de demonstração, um formulário básico, com nome e sobrenome, e as caixas. E observe, as caixas em questão, elas terão uma cor diferente. Observe aqui, tudo que for input, type, text, ou seja, input, type, text, input, type, text, o que ele terá? Ele vai ter uma largura de 100%, ou seja, vai ocupar toda a área, né? Preenchimento superior de 12 pixels inferior, lateral direito e esquerdo de 20 pixels, margem de 8 e 0, né? E aqui nós temos o boarding box, o boarding box, né? Boarding size, boarding box e ainda border nono, sem borda. E ainda nós vamos ter aqui uma cor de fundo que a gente vai colocar e a fonte, né? A cor dos textos que serão inseridos ali terá uma cor branca, tá bom? O resultado do nosso formulário é isso aqui que você está vendo, portanto, aí ó, lá no formulário. Observe que aqui nós temos uma caixa, observe que não dá para ver borda, tá sem transparência. A cor tá verde e o nosso texto, né? Tudo que for digitado aqui, ó, que é o valor que está lá, né? A gente tem um valor, se você observar, existe um valor. Esse valor é o que está impresso. A gente, é necessário ter esse valor? Não, não é necessário. Porque quando você vai fazer, normalmente você vai adicionar. Quando você digitar os nomes, vai sair já lá dentro desse espaço, tá bom? Então é isso, muito legal, muito bacana, portanto aí o nosso formulário sensacional aqui no com os efeitos, né, do CSS. Você pode fazer então maravilhas com o CSS na formatação dos seus arquivos, das suas páginas em HTML. Esse foi, falamos sobre os estilos de formulário aqui usando CSS, só um pouco, né, para você entender, e aí você pode implementar e testar aí à vontade aí, tá bom? Lembrando que você pode dar uma pausa no vídeo, implementar os códigos aí, testar, mudar cor, adicionando outros efeitos, enfim, fique à vontade, tá bom? Esse foi o vídeo. Você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe um like e compartilhe com os amigos que ajuda muito no crescimento do nosso canal. Valeu, até a próxima.